Oiê! Fala, meu povo! Olha eu aqui de novo, sem vídeo. Adorei isso, tá? Vocês podem se acostumar, porque, nossa, a logística vai ser bem melhor pra mim se eu gravar sem vídeo, gente. Eu não tenho que esperar a luz certa bater na janela. Eu não tenho que esperar o seu João parar de usar a VAP que ele usa pra lavar toda sexta-feira aqui no prédio e faz barulho, me atrapalha. Eu não tenho que esperar o trânsito se acalmar, que atrapalha toda a minha linha de raciocínio. Amei, amei, amei. A logística pra mim bem melhor. Dá pra eu gravar à noite, dá pra eu gravar deitada, com as pernas pra cima. Enfim, amei. Acostume-se, nem sempre vai ter vídeo, tá? E nem sempre também vai ser só áudio. Vocês que lutem. Quero nem saber, beleza? O que eu vim falar hoje pra vocês? Negócio que aconteceu comigo segunda-feira. Mano, eu trabalho presencialmente, né? De segunda-feira. E a clínica fica bem pertinho ali do Maringá Park, bem no centro de Maringá. Maringá Park é um shopping daqui da cidade. Aí eu precisava dar um pulinho no shopping depois dos atendimentos. Saí da clínica. Cheguei lá perto do Maringá Park, eu vi que tava com aquelas faixas, sabe essas faixas que organizam filas? Então, ela tava de fora a fora, assim, na entrada do shopping. E tinha um totem no meio com uma folha de sulfite dizendo que o shopping estava fechado para limpeza e que ele abriria novamente na terça-feira. Aí eu falei, nossa, estranho, né? Segunda-feira o shopping fechado. Mas beleza. Pensei, ok, pedi um Uber. Meu Uber ia demorar 9 minutos para chegar. Coloquei meu fone, peguei meu celular e comecei a mexer no buraco negro das mensagens nunca respondidas do meu WhatsApp e comecei a responder. Fiquei ali na entrada, parada, bem na porta. Enquanto isso, eu comecei a perceber algumas pessoas chegando, também surpresas. Eu não tinha colocado música no fone, só coloquei o fone e os óculos escuros, assim, pra não ser interrompida mesmo, assim, pra ficar invisível. E aí a galera chegava perto ali e começava a se questionar, né? Ué, mas tá fechado? Nossa, o que aconteceu? O shopping em plena segunda-feira fechado? Mas como assim, né? Criança chorando porque ia comer McDonald's. Ai, mãe, eu queria McDonald's. E a mãe, não, a gente vai ali em cima, não tem problema. Enfim, até que eu senti, sabe quando você vê de rabo de olho, assim? Vi uma mulher meio que se aproximando, e aí ela foi, acho que ela viu de longe que tinha a fita ali na frente do shopping, foi diminuindo o passo, diminuindo o passo. E antes mesmo ali de chegar na porta do shopping, ela me perguntou, moça, tá fechado o shopping? Ela não foi lá conferir, ela não foi lá ler a placa, ela não chegou nem perto da porta. Ela achou de bom tom me perguntar. E aí, o que eu fiz? Eu levantei minha cabeça, olhei pra ela, apontei pra placa, que eu tinha lido alguns minutos antes, voltei minha mão ali pro meu celular, respondendo minhas mensagens do buraco negro, baixei minha cabeça e continuei fazendo o que eu tava fazendo. Não falei uma palavra, a única coisa que eu fiz foi apontar. Ela foi até lá e leu. E aí ela deu meia volta, né? Quando ela passou por mim de novo, ela até meio que ensaiou um pedido de desculpa, assim. Ai, não tinha visto, desculpa. Meio que falou meio baixinho com ela mesma, assim, mas eu consegui ouvir, sabe? E eu continuei ali. Eu não vou mentir pra vocês que isso não mexeu comigo. Isso me tocou em algum lugar, né? Se não tivesse tocado, eu não estaria aqui contando essa história pra vocês. Mas eu resolvi contar essa história pra vocês porque se fosse há algum tempo atrás, talvez alguns anos atrás, eu teria feito muito diferente, velho. Eu teria levantado a cabeça, tirado o fone do ouvido, eu teria explicado, eu teria super facilitado a vida dela. Eu teria falado, então, fechou, parece que aconteceu alguma coisa hoje ali, eles vão limpar e o shopping só abre amanhã e tal. Inclusive, provavelmente, eu seria a pessoa que ia avisar todo mundo que chegasse. Eu ia ficar ali em estado de alerta, tipo assim, tá fechado pra limpeza, gente, ó. Shopping tá fechado pra limpeza, hein? Enquanto meu Uber não chegasse, eu tava ali, ó. Tinha virado praticamente assessoria de imprensa do shopping. Isso, pra minha história de vida, pra forma como eu fui criada e entendi a vida, seria o esperado de mim. Por isso que eu considero que isso que eu fiz segunda-feira foi uma revolução, tá? Ato revolucionário aqui pra mim. É isso, né? Eu acho que em algum momento da minha vida, da minha história, eu aprendi que ser disponível, ser útil, antecipar as necessidades dos outros, era a forma que eu tinha de garantir amor, de se sentir amada, de se sentir validada, de se sentir útil, né?
Eu era vista como legal, como engraçada, como prestativa, agradável. E eu achava que esse funcionamento não me custava nada. Ué, não custa nada. Não custa nada. Tá ali pra avisar. Pô, se eu já fui, se eu já li a parada, se eu já sei que o shopping vai tá fechado, por que não avisar outras pessoas ali que o shopping vai estar fechado? Eu achava que não me custava nada, né? Mas isso é uma grande mentira, porque custava sim, custava energia, custava ressentimento, custava a sensação constante de injustiça nas minhas relações. Porque no fim das contas, eu sempre acabava com aquele sentimento de, pô, eu faço tudo pra todo mundo, eu faço tanto por tanta gente e ninguém faz nada por mim, caralho, sabe? Eu chegava sempre nesse lugar que eu odeio estar, da coitadolândia, assim, sabe? Como se eu fosse vítima mesmo do mundo. Olha tudo que eu faço e não recebo nada em troca. Então, o que eu achava que não me custava nada, me custava, sim, me custava muito, me custava tudo isso, me custava até essa sensação horrível no fim do dia de que eu não tinha relações recíprocas. Aqui na clínica, eu olho para esse tipo de situação com as minhas pacientes, né? Tô falando de mim, mas isso acontece com muitas pessoas. Tenho certeza que você que tá me ouvindo já passou por isso em algum momento da vida ou ainda passa. Essa dificuldade mesmo de colocar limite, né? Entre o que é meu e é do outro. De delimitar essa fronteira de contato com o outro. Quando eu faço pelo outro algo que ele pode fazer por si, eu invado essa fronteira. E mais, né? Eu ensino que ele não precisa fazer. Eu ensino para esse outro que ele não precisa se mexer. Eu já tô fazendo ali por ele, né? Enquanto alguém faz, o outro não aprende a fazer. Não é à toa que existem pessoas folgadas. Se existe folgada é porque existe uma pessoa que é disponível demais. Existe alguém que tá fazendo por esse folgado. E eu era uma dessas pessoas. Eu era a pessoa super disponível pro outro. Em todos os sentidos, tá, gente? Eu tô aqui falando, eu tô aqui dando exemplo do shopping, que tem a ver com pessoas desconhecidas, mas isso ia para todas as relações da minha vida. Os mais próximos a isso, as pessoas que eu nunca nem tinha visto na minha vida. E parar de fazer pelos outros me libertou, assim, de uma dor imensa, que era a sensação sempre de estar em relações injustas, descompassadas, de que eu entregava mais e recebia menos, né? Mas pra eu me libertar dessa dor, eu senti uma dor ainda maior, porque fazer pelos outros era o que me validava. Fazer a coisa acontecer, as relações acontecerem, era o meu aval, né? Ser agradável, ser útil, ser querida, era a confirmação do eu te amo. E aí eu fui percebendo que, na verdade, eu não era amada, eu era útil, né? Eu servia as pessoas, eu servia para as pessoas. Então, essa sensação de ser útil, né, de estar servindo e sendo útil, e ser validada por isso, é muito fácil ser confundida com amor, né? Porque enquanto a gente está exercendo esse papel, a gente está sendo aplaudida, a gente está recebendo elogios por isso, as pessoas estão agradecidas por nós existirmos e sermos tão eficientes, né? Então, abrir mão dessa utilidade era abrir mão do amor. Eu tive que aprender que amor não é isso, assim, não é utilidade, não era servir. Eu tive que aprender que quem me ama não ama a minha disponibilidade desmedida, ama quem eu sou. Eu tive que aprender que quem me ama vai até a porta do shopping ler o informativo do porquê que o shopping tá fechado. E não vai esperar que eu leia e fique ali de prontidão para avisar e facilitar a vida. Quem me ama não precisa que eu leia a placa por ele. Quem me ama não precisa que eu facilite o que ele mesmo pode fazer. Quem me ama respeita quando eu tô de fone, sabe? Quem me ama respeita quando eu não quero contato. Quem me ama respeita quando eu não tô disponível. Foi muito difícil, mas eu venci, gente. Eu cheguei nesse lugar. E eu tô batendo esse papo aqui com vocês hoje para que vocês também cheguem.
Isso é um fenômeno muito comum na clínica. Muitas mulheres têm medo de colocar limites, porque elas sabem que ao colocar limites, elas vão parar de ser aplaudidas e validadas pelo que elas fazem, e elas têm medo e de não ser realmente amadas, de que o que sobrar, de que o que ficar ali não seja suficiente para ela manter certas relações nas suas vidas. Então, muitas vezes o que eu preciso trabalhar com muitas mulheres é esse fortalecimento da autoestima, para que quando elas colocarem limites, elas saibam suportar os abandonos, as rejeições que elas podem sofrer pelo caminho e que muitas vezes vão sim. Muitas vezes colocar limite vai significar perder pessoas na vida, sim. Quem ama de verdade vai ficar. Pode até não gostar, pode até dar treta, pode até dar briga. Mas quem ama de verdade vai respeitar quando você colocar os limites que você precisa para construir uma vida saudável para você. Mas muitas outras pessoas vão embora mesmo. É muito difícil, gente. Dói demais perceber que para algumas pessoas você só faz sentido enquanto você está facilitando a vida delas. Quando eu parei de facilitar a vida de algumas pessoas, quando eu deixei de servir, quando eu parei de ser útil, quando eu coloquei meu limite e não tive um acolhimento de algumas pessoas, porra, doeu. Mas foi libertador. Porque foi a partir daí que eu comecei a reorganizar as minhas relações, reorganizar os meus afetos. Eu passei a direcionar minha energia para quem realmente me amava, para as minhas pacientes, para parte das minhas amizades, para parte da minha família, para parte das pessoas da minha vida que me amavam de verdade. Quando eu tirei a minha validação do fazer, quando eu comecei a me validar eu mesma, eu descobri que eu nem sou tão legal assim. Eu nem sou tão legal quanto eu achei que eu era. Não sou essa pessoa sempre agradável, sempre disposta. Eu não gosto de ser essa pessoa. Ser essa pessoa é cansativo, sabe? Eu não quero mais ser a legalzona. Não me interessa mais, assim. Eu não quero mais ser a pessoa que vai responder quem não quis dar 2 passos a mais e ler a placa, sabe? E tá tudo certo. Porque eu sei pra quem eu vou direcionar esse meu amor, essa minha energia. Eu sei pra quem eu vou me dedicar. Eu sei agora, ficou muito mais claro pra mim quem merece parte da minha utilidade, entende? Porque tem um ponto importante nessa história toda. Sempre vai ser assim. Eu sempre agora vou ser a pessoa acusona de óculos escuros e fone de ouvido que vai só apontar pra uma resposta de alguém de um folgado que não quis ir lá ver com o próprio olhar. Não, não vai ser sempre assim. Tipo, nunca mais vou ajudar ninguém? Não, gente. No mesmo dia, inclusive, ali nessa história do shopping, 2 senhorinhas passaram assim na frente do shopping, andaram pela frente do shopping, ficaram com aquela cara de intrigadas ali. Elas até tentaram chamar o segurança estava na parte de dentro, assim, do shopping. E elas não conseguiram, e aí elas vieram até mim, assim, mais ou menos perto de mim. Eu tirei o fone e disse: Ó, o shopping tá fechado hoje por motivos de limpeza, só abre amanhã, tá escrito nessa placa aqui. É o que essa placa aqui tá querendo dizer. Aí elas super agradeceram, simpáticas, eu sorri pra elas, eu falei: imagina, né? Imagina, não tem problema. Depois coloquei meu fone de novo, voltei pro que eu tava fazendo. Tipo, não é sobre nunca mais fazer. Não é sobre colocar um limite extremo, tá ligado? É sobre eu escolher fazer, sabe? É sobre eu sentir quando é que vai pesar fazer pelo outro, quando é que vai gerar um ressentimento fazer pelo outro e quando não vai. Porque de verdade, quando eu botei meu foninho e a mulher não se deu trabalho de chegar pertinho e falar: ah, não, velho, pelo amor de Deus, como que pode, sabe? Eu, quando vim, atravessei a rua, vi que já tinha as faixas do shopping. A primeira coisa que eu quis ver, o que será que aconteceu? Deixa eu ir lá ver. Deixa eu procurar alguma informação pra saber. A pessoa não tem a capacidade de chegar perto, vai importunar o outro que tá ali. Eu tava de óculos escuro, de fone. Eu tava até com um blazer preto, com um coque lambido. Eu tava com cara de cu. A mulher teve a coragem, velho,
Tipo, ai, mancha, tá fechado, filha da puta, lê. Dá 2 passos a mais. Vai ler a placa, que inferno, sabe? É umas coisas que não entra na minha cabeça, não, gente. Sabe? Se eu respondesse essa mulher, eu ia ficar puta, eu ia responder puta. E aí depois eu ia ficar reclamando ainda. Pô, você acredita que a filha da puta não deu 2 passos pra ler o negócio e ainda eu tive que responder pra ela? Não, eu não tenho o que responder. Eu simplesmente não tenho o que responder. Como não respondi? Porque eu tenho que sair desse lugar de vítima também. A sociedade vai te testar. A sociedade vai testar os seus limites. A gente já tem tanta dificuldade de colocar limite, aí quando a gente coloca um limite, ainda assim as pessoas vão invadir. Sustentar limite é mais difícil do que colocar limite, gente. Sustentar limite é mais difícil do que colocar limite. Então, assim, se eu respondesse ela, ia me gerar desconforto. Mas responder as senhorinhas, eu vi que a movimentação foi diferente, que são 2 senhoras que às vezes nem perceberam que tinha um totem ali, que não tinha ali as mesmas condições, talvez, da outra mulher. Pra mim foi tranquilo, sabe? E eu sabia exatamente o que eu tava sentindo nas 2 situações. Na primeira situação, eu me sentiria invadida. Na segunda situação, eu senti um prazer genuíno mesmo, assim, de ajudar. E isso muda tudo, é a mesma situação. Personagens diferentes, intencionalidades diferentes. A gente precisa prestar muita atenção no nosso corpo. Eu lembro muito da sensação de estar ali respondendo meu celular e escutar a mulher. Em compensação, as senhorinhas passaram na frente, ficaram conversando entre elas, tentaram chamar o segurança. Eu vi que elas estavam mais perdidas ali. Não me custava daí, de fato. Então, o episódio de hoje é pra dizer que a gente precisa parar de ser boba, tá? A gente pode ser boa, mas a gente não pode ser tonta, songamonga. Precisa parar de fazer o simples por quem pode fazer, gente. É só assim que a gente vai ter energia pra fazer por quem realmente precisa. E por nós também. Vai ficar gastando energia com gente folgada? Essa energia que você gasta com gente folgada, você pode estar gastando com você. Ou com gente que você ama e que de fato precisa ser ajudado. Vamos parar de fazer o simples por quem pode fazer por si mesmo, cara. Só assim que a gente consegue ajudar sem se sentir explorada. Só assim que a gente consegue amar sem se sentir usada. Só assim que a gente consegue estar disponível sem se abandonar. Porque amor não é utilidade. Você não precisa ficar lendo placa de shopping pra ninguém, cara. Mas se quiser ler, leia pras 2 senhorinhas. Não leia pra mulher folgada que não quis dar 2 passos a mais e ir lá investigar o que tá acontecendo e resolveu importunar alguém que estava claramente querendo não ser importunado. Tô pistola. Fiquei pistola com essa mulher, tá? Vocês perceberam, né? Ah, pelo amor de Deus. É isso por hoje. Vamos parar com essa energia de songamonga, né? Ó, por experiência própria, eu venho do futuro dizer que eu fui muito essa songamonga na vida. Muito, tá? E hoje em dia, eu não sou mais. Eu venho aqui por experiência própria dizer que é muito mais legal você se sentir amada, querida, útil, quando você não tá fazendo isso pra sentir essa validação, pra sentir o amor do outro. Quando você tá fazendo isso por escolha própria, é muito mais gostoso, cara. Muito mais. Porque cai um peso das suas costas, sabe? De uma skin que às vezes era isso. Se eu acordei, nossa, bota a skin agradável. É tanta coisa que você engole pra sustentar essa skin agradável, né? Se alguém visse a cena da menina me pedindo a informação e eu só levantando a cabeça, com aquela cara de cu, e apontando e voltando a minha cara pro celular, sério mesmo, eu acho que a maioria das pessoas do mundo que vissem essa cena iam me achar uma filha da puta, uma cuzona. Mas, gente, era dar 2 passos pra ler. Eu fiz isso. Todo mundo que passou na frente do shopping, que ficou se questionando, fez isso. Por que a bonita não pode fazer também, né? E essa bonita faz isso porque ela tem um monte de gente na vida dela que lê placa pra ela, cara. A gente tem que parar de ler a placa pros outros, sabe?
É muito mais gostoso, de verdade, é muito mais gostoso você se sentir amada e poder ser útil, porque você quer ser útil. Não porque você precisa da validação do outro, do amor do outro por meio disso. Então, assim, vai doer colocar o limite, vai doer mais ainda sustentar o limite, mas quando vocês fizerem isso, a vida de vocês vai mudar. Acredita em mim. Eu não minto, eu juro. Tá? Por hoje é só. Tá sendo um rolê muito legal fazer esse podcast, de verdade. Quero muito agradecer vocês que param aí um tempinho da semana pra me ouvir, falar de mim, das minhas coisas, das vozes da minha cabeça, da forma como eu enxergo a vida, do pouquinho que eu compartilho com vocês em relação ao meu trabalho também. Sério, muito obrigada mesmo. Queria que hoje vocês comentassem aqui, tanto a respeito do episódio, como que isso bateu, como que essa história toda bateu pra vocês, mas também em relação ao vídeo e ao áudio, assim, se o vídeo faz tanta diferença pra vocês que acompanham ou não. Melhor, vou deixar uma enquete aqui pra entender como que é isso pra vocês. Então, se vocês puderem, votem na enquete só pra eu sentir essa coisa do vídeo e do áudio. Não vai mudar o que eu penso. Eu vou continuar fazendo episódios sem vídeo, mas também vou continuar fazendo com vídeo, mas só pra entender assim o quanto isso importa pra vocês, beleza? É nóis. Até semana que vem. Ah, bom carnaval. Se cuidem, tá? Se cuidem, aproveitem. Festem, descansem, sei lá, aproveitem da forma que faz mais sentido pra vocês, mas se cuidem, tá bom? Não façam nada que eu não faria. Aproveitem. Até semana que vem. Beijo. Tchau.